Muito bem. Vamos começar aqui falando um pouquinho do Superabank aí, qual que é a nossa estratégia, tá? Que a gente oferece para os usuários e até para o pessoal de implantação de consultoria. A ideia foi conceber um sistema que fosse de usabilidade simples, tá? De fácil manutenção e que oferecesse também uma rápida implementação, tá? E até por isso a gente entrega já os layouts dos bancos, as carteiras a receber e os layouts a pagar já pronto. E aí só depende do consultor ou até de um usuário com nível um pouco mais avançado junto ao cliente fazer as adequações do que eu chamo de periferia do layout, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho disso, como funciona. Claro que eu não vou me aprofundar muito, porque até não há tempo hábil para isso, né? Mas depois, quem quiser uma conversa um pouquinho mais baixo nível, vamos dizer assim, a gente pode marcar aí um bate-papo, ok? Muito bem. Então, seguindo nessa linha de simplificar as coisas, né? Basicamente, tudo que você precisa para operar a parte da integração bancária está neste menu aqui, embaixo do menu principal do sistema, tá? E aí a gente tem uma primeira tela em configuração chamada de carteira, que é a tela que concentra toda a configuração do layout do banco, vamos dizer assim, tá? Eu vou pegar uma como exemplo aqui, uma layout do Itaú, carteira 109, que é uma carteira simples do Itaú, até que é a mais usada, para falar a verdade. E aí, como eu falei há pouco, né, a gente já manda o layout pronto, que é este arquivo aqui, ó. Então, você vai adicionar um registro novo nessa tela, vai apontar para o arquivo que nós vamos já enviar pronto, daquele layout específico daquele banco, vai dizer se esse layout é um receber ou um pagar, né? E aí vai preencher as informações necessárias para que essa carteira possa ser executada, tá? Então, por exemplo, você vai colocar ali qual que é o caminho de remessa que vão ser gerados os arquivos, né? Como que eu gero o nome desse arquivo? Eu coloco uma parte fixa, uma parte variável aqui. Como que eu identifico os arquivos de retorno, onde eles estão, né? Onde eles estão. Os boletos, se eu quiser gerar boleto em PDF para colocar em algum robô, disponibilizar em algum site ou algo do tipo, você pode também determinar um diretório aqui que ele vai gerar isso para você. Tá? Você vai colocar lá as informações da conta, agência e conta bancária da empresa, né, que são as informações que vão no cabeçalho do arquivo. Tá? Então, elas ficam aqui. As identificações do nosso número, você vai colocar aqui também, né? O início, o fim do nosso número, qual que é o último número processado. Geralmente, quando eu entro numa implantação de uma empresa que já está operando, já está emitindo boleto, esse número nunca vai iniciar do 1, né? Já tem numeração gerada. Então, você vai apontar aqui qual que foi o último e, a partir daí, ele vai seguir a numeração necessária, tá? A gente tem uma aba de contabilidade, porque a gente, quando pega o boleto, quando pega o título, né, que na realidade é a parcela da nota, para gerar um título dentro do nosso módulo, a gente não faz nada com a nota continua lá em aberto, a gente não fecha a nota. Se você puxar qualquer situação de fluxo, posição de fluxo, ou pegar qualquer posição da conta do PN, você vai continuar vendo a nota lá em aberto, tá? A gente só vai dar uma ação efetiva quando voltar a ocorrência de liquidação. É nesse momento que a gente vai fazer algo. E aí sim, nesse momento, a gente vai fazer algo, a gente vai fazer alguma liquidação, tá? A gente vai processar as liquidações daquele título, daquela parcela. A gente gera contas a receber ou contas a pagar no padrão do próprio SAP, tá? Então, aqui você vai identificar a conta banco que é necessária para fazer esse movimento. E se você tiver operações de juro, desconto, multa, frente à operação também, você pode também destacar essas contas, tá? Existem alguns movimentos um pouco, que eu digo que é um pouco mais avançado, como, por exemplo, conta de título descontado, que também pode ser usada. Então, você pode remeter um arquivo para banco, que é um arquivo de desconto de duplicata, e aí o banco, quando fizer o retorno de confirmação que esse registro está no sistema, esse retorno indica que o valor, né, o dinheiro já está na conta da empresa, né?
e aí o sistema vai fazer um movimento de banco para conta de desconto, né? Então ele vai debitar banco colocando dinheiro em conta e vai creditar a conta de desconto. E aí quando o cliente pagar o boleto, que esse dinheiro não é mais da empresa e sim do banco, o banco vai reter o dinheiro, mas ele vai devolver um retorno identificando que aquele boleto foi pago. E aí ele não mais faz a baixa contra a conta de banco, e sim contra a conta de desconto. E aí a conta de desconto vem diminuindo o seu saldo até ele zerar, identificando para a empresa que ela não deve mais nada para o banco referente àquele desconto que foi feito, tá? Então tem contas que cada uma vai fazer um tratamento específico aí para uma determinada situação, tá? Aqui também são outras configurações que podem ser utilizadas, tá? Eu vou destacar uma aqui que eu julgo importante, que é a questão da data da baixa, né? Então você pode controlar quando voltar o retorno do banco, principalmente contas a receber, que data que eu quero usar para gerar o contas a receber ou a liquidação da nota. Eu quero usar a data do crédito, que é o famoso D+1, D+2, que é a data em que o banco colocou o dinheiro em conta. Nunca é a data efetiva de quando o cliente pagou o boleto, né? O banco fica com 1 ou 2 dias ainda trabalhando com o dinheiro da empresa. Ou se você quer usar a data de ocorrência, que é efetivamente a data que o cliente pagou. O cliente pagou nessa data e você vai fazer a liquidação nessa data também, né? A diferença delas é que o pessoal, quando quer trabalhar um fluxo um pouquinho mais encaixado nas datas, ele usa essa data aqui, né? Mas quando não há essa importância toda, ele usa a data de ocorrência, que é para ter efetivamente casado com a data de vencimento do título, tá? Bem, existem as ocorrências, tá? A gente tem um cadastro de ocorrências aqui. Eu costumo dizer que existem 2 ocorrências que são obrigatórias, que é a de confirmação e a de liquidação, tá? A de confirmação é o primeiro retorno que volta do banco, identificando que aquele título, que aquela parcela de nota está já registrada no sistema do banco, e nesse retorno também, quando é o banco que emite o boleto, volta neste arquivo o número bancário, tá? Então, enquanto esse número bancário não voltar, a gente não tem condições de imprimir boleto. A partir do retorno da confirmação, aí sim vem o número bancário e nós temos condições de imprimir o boleto. A gente grava esse número na nossa tabela de títulos e aí o boleto pode ser impresso também do lado da empresa, tá? Isso se o banco for emitir o boleto. Se não é o banco que emite o boleto, é a própria empresa que emite, a gente já faz todo o tratamento e na hora que você gerar o título já tem condições de impressão de boleto. Mas a confirmação é importante porque indica que aquele título já está em banco, tá? E o segundo retorno que eu julgo também obrigatório é o de liquidação, que é quando o cliente pagou o boleto ou quando você fez um envio de contas a pagar para banco e o banco fez o processamento do pagamento, volta o retorno de liquidação, informando que foi liquidado, já foi debitado em conta ou acreditado em conta do banco. E aí a gente, do lado de cá, gera contas a receber ou contas a pagar no processo de banco do SAP. Tá? Existem outras ocorrências que vocês podem cadastrar também, e isso vai depender muito do uso. Eu costumo dizer que não adianta pegar toda aquela lista de ocorrências que o banco tem e cadastrar todas elas, porque não se usa todas. Geralmente se usa 6, 7, 8 ocorrências, que são as mais triviais, tá? E aí tem ocorrência de agência inválida, conta inválida, que são as mais usuais aí que vão acontecer. Eu falo que é bom ir cadastrando conforme elas vão acontecendo, né? E aí você tem uma tabelinha um pouco mais enxuta, né? Bem, então esse cadastro da carteira é importante para você determinar esses arredores do layout que já está pronto aqui, tá? Então você determina ali quem é o arquivo, e o arquivo, a partir daí, tem todas as configurações aí, tanto do layout a receber, layout de remessa, de retorno, assim como o boleto também. Me perguntam bastante se isso aqui precisa ser um diretório local. Eu falo, não, pode ser um diretório compartilhado de rede, tá? É até bom que seja compartilhado de rede, porque geralmente tem mais de uma pessoa trabalhando nessas questões financeiras, então é bom compartilhar sim. Tá? Bem, uma vez feito o processo de configuração da carteira, a gente vai seguir para a operação do usuário, que é a operação do dia a dia. Eu vou tentar simular com vocês aqui uma operação de geração de título, geração da remessa e processo do retorno. Vamos torcer para que tudo corra bem aí. Vamos lá.
Eu vou entrar aqui na seleção de títulos, aí eu já tenho as minhas principais aqui operações já na ordem, tá? Então, ele primeiro precisa selecionar títulos, para depois gerar lote, para depois gerar remessa que vai para banco, e aí quando o cliente pagar dentro do seu prazo de vencimento, os retornos vão vindo e vão liquidando, que é o processo do retorno, tá? Se for não pagar, o processo é mais curto. Geralmente o pessoal pega os pagamentos do dia de hoje para mandar para banco, ou pega os pagamentos de amanhã e já envia hoje para o banco, já programado para pagamento amanhã. Mas vamos lá. Eu vou entrar na tela de seleção de títulos. Tá? Vou pegar a carteira que eu estou usando como exemplo aqui do Itaú. Ok? Ele já mostra para mim o tipo de documento como duplicata mercantil. Se por um acaso você escolher algum outro tipo de documento aqui e gerar títulos para ele, na próxima execução ele já vai mostrar o tipo de documento anterior que você escolheu. Porque pode ser que você sempre tenha um como preferência, tá? Aqui são filtros que eu posso fazer de notas fiscais. Então, geralmente no contas a receber, o filtro mais utilizado é lançamentos, né? Data de lançamento. O pessoal costuma pegar tudo que foi lançado no dia, né? E aí gerar uma remessa e enviar essa remessa para o banco. E do contas a pagar, o mais usual aí é vencimento, né? Tudo que está vencendo hoje ou tudo que está vencendo amanhã para fazer uma programação de pagamentos nessa data de vencimento, tá? Eu tenho outros tipos de filtros que você poderia usar, como forma de pagamento, por exemplo. Então, eu posso filtrar tudo que é boleto Itaú, que tem nota com forma de pagamento boleto Itaú, né? E na hora que eu pesquisar, só vem esses tipos de forma de pagamento. Então, quando eu der um selecionar aqui, ó, ele mostra para mim todos os títulos que eu tenho na minha base de dados aí, ainda pendente de geração de boleto, tá? Aqui, para mim, ele traz lançamentos contábeis feitos para cliente, tá? Adiantamentos que foi feito para cliente também, ele também mostra, e notas fiscais aparece como NS aqui de nota fiscal de saída, tá? No contas a pagar é o inverso, são lançamentos contábeis feitos para a conta do fornecedor, ou adiantamentos feitos ao fornecedor, ou notas fiscais de entrada, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou pegar três aqui, ó, 3 lançamentos. Aqui aparece, quando eu falo de nota fiscal, ele aparece as parcelas da nota fiscal, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Essa nota aqui, tá vendo? A parcela 2, porque a 1 provavelmente já gerou boleto. Então, ele vai mostrando aqui quantas parcelas tem. Então, se você tiver uma nota com 3 vencimentos, vão aparecer 3 linhas aqui para serem selecionadas, tá? E aí ele mostra lá o número do documento, né? O documento SAP, documento interno, o número do lançamento que esse documento se liga. Se fosse uma nota fiscal, ele mostraria o número da nota, né? Como aqui ele mostra aqui no adiantamento. Então, aqui o número da nota, ele mostra o número oficial, né? Que tem na aba de imposto. Aí tem dados do cliente, vencimento, valor com imposto retido ou sem imposto retido. Então, você poderia gerar boletos já descontando o imposto retido do pagamento. Também é possível fazer isso, tá? Você poderia colocar alguma coisa, digitar alguma coisa no demonstrativo, né? E o boleto sairia uma indicação aqui que apareceria no boleto na área de demonstrativo lá, uma mensagem para o cliente, né? E você poderia gerar também boleto com sacador avalista, tá? E ele vai acessar a base de PNs para você poder indicar quem que é o sacador avalista daquele boleto, tá? Então a gente vamos escolher aqui três títulos, já está escolhido. Eu posso mandar calcular, ele vai calcular e mostrar para mim o montante que esses 3 títulos vai gerar, tá? Isso é importante porque às vezes a empresa tem um banco que tem uma linha de investimento, como o Deicoval, por exemplo. E aí, para ele manter aquele percentual de investimento que ele obteve junto ao banco, ele precisa também colocar X mil reais de carteira diariamente ou semanalmente naquela conta. E aí ele pode vir escolhendo títulos e somando até bater a quantidade, né, o valor que ele precisa colocar nessa conta aí, tá? Bem, feito isso, contas a receber é bem simples, né? Então a gente vai só escolher o que me interessa e a gente já clica no botão gerar títulos, tá? Ele já vai criar os títulos para esses documentos aqui, né? Para essas parcelas que eu selecionei. Bem, título gerado,
tá? Tem um lote aqui, ele já me gerou o número do lote, eu poderia pedir para ele não gerar o lote, eu vou gerando o título sem gerar lote, depois eu gero o lote quando eu quiser, mas é mais prático já pedir para ele gerar o lote. E aí o que ele fez? Ele queimou uma etapa para mim, ele já criou o lote aqui, ó. Então, se a gente for pesquisar esse lote, ó, colar aqui de volta, procurar, o lote já está lá gerado, tá? Então é uma vantagem também usar esse cara sempre marcado, a não ser que o usuário queira ir gerando o título sem gerar lote, no final do dia ele quer gerar o título, tá? E aí eu vou para a terceira etapa, que seria o processamento de remessa, tá? Então eu tenho os arquivos aqui gerados, os registros gerados, tá? Eu poderia escolher uma ocorrência de remessa para enviar para banco, poderia fazer alteração de vencimento, ou fazer uma baixa de um título que já foi enviado para banco, porque houve um cancelamento, porque o cliente fez depósito direto em conta, ou algo do tipo, tá? E a 01, que é a padrão, já é oferecida pelo próprio sistema, que é a ocorrência de entrada no sistema bancário, tá? Você pode conferir também alguma informação aqui se é necessário, e aí você vai clicar no botão gerar arquivo. E ele vai processar e vai gerar o arquivo de remessa que deve ser enviado a banco. Tá? Ele já me dá até o diretório onde foi ali. Ó. Vamos copiar o diretório aqui. Copiar. Muito bem, o arquivo de remessa gerado às 10h20 ó, é o arquivo de remessa do Itaú já para recebimento. E agora é pegar esse arquivo, colocar lá no sistema do banco, no Internet Bank, ou algum robô que talvez pegue esses arquivos dinamicamente, e ele vai ser processado no sistema bancário. E aí, conforme os vencimentos forem ocorrendo, né, o banco vai te devolvendo arquivos de retorno, que podem ter diversas ocorrências ali dentro, né? Inclusive aquelas duas que eu falei, uma de confirmação e uma de liquidação. A gente vai tentar simular aqui, a gente criou um arquivo manualmente de retorno para tentar simular esse retorno para vocês verem, tá? Muito bem. Vou pegar nossa carteira aqui. 341109. Vou apontar para o meu arquivo de retorno. Ó, eu tenho um primeiro retorno que eu tenho é a confirmação que eu havia explicado para vocês, tá? Vamos abrir aqui. Vou dar um carregar para ele carregar o meu arquivo. Ok. O que acontece, ó? Ele já identificou aqui ó, um lançamento a ser feito, tá? Então tem aqui, ele já está falando que é ocorrência de confirmação, tá? Já tem ali, se você quiser conferir valores que ele vai utilizar para fazer a movimentação. Se tivesse alguns juros, algum desconto, ele também apontaria aqui, tá? E, como é a confirmação, eu posso processar e ele vai confirmar esse título, tá? Aqui é interessante falar também, ó, existem outras duas abas de não identificados, que são registros que ele não achou, e aí você precisa tomar uma ação com ele, tá? E ele já mostra o número do lado aqui, ó, quer dizer que tem alguma coisa lá dentro, tem um registro lá dentro. Então, só no olhar você já sabe, né, que de erros, não tenho nada de erros. Se tivesse algum retorno, como por exemplo, uma quitação que eu já fiz, processei um arquivo, ele já quitou e ele vai aparecer em erro porque você já fez esse processamento. Ele vai listar a quantidade de registros que tem ali dentro. O não identificado tem um registro que ele não identificou. Esse registro quem que é? É algum envio que foi feito a banco, o banco devolveu esse retorno, mas não foi enviado pelo nosso sistema. Então, o nosso sistema não sabe quem é. Entendeu? Então, por essa aba aqui, você consegue ver algumas informações que auxiliariam você para fazer a baixa manual desse processo. Então, o número do documento está ali, o nosso número está lá, entendeu? Então, por aqui você conseguiria já pegar esses dados, achar quem é a informação lá no próprio SAP e fazer a liquidação manualmente, tá? Isso pode ser alguma coisa de sistema legado, que tinha alguma coisa que já ficou para trás, tá? Mas vamos focar nesse aqui, que é a confirmação. Eu vou pedir para ele processar, tá? Ele processa, ó, processado com sucesso. Já tem um link boot aqui para a tabela de títulos, né? Então, se a gente for lá em títulos, ele mostrou aqui para a gente, ó, ele já confirmado, tá vendo? Então, ele já flegou o cara como confirmado, quer dizer que isso está no sistema do banco, tá?
Ele já listou para a gente aqui os arquivos de remessa e retorno que são envolvidos no processo, que ele leu e o que ele gerou, tá? E aí a gente vai para a próxima parte, que seria a de liquidação efetiva, tá? Então, vamos apontar para o outro arquivo de teste que está aqui, de liquidação. Vou abrir, mandar carregar aí também. E aí, mesma coisa, né? Tem um identificado, tem um não identificado, não tenho nada aqui nesse cara. Mas o que nos interessa é isso aqui, ó, já está lá com a ocorrência de liquidação. Quer dizer, ele vai processar esse cara, agora ele vai gerar a liquidação efetiva no SAP, tá? E aí nós vamos também processar esse cara. Ó, processado com sucesso. Eu tenho o número do documento lá, tenho o cliente, tenho o número do título, que é o que nos interessa aqui para exemplificar melhor. Então, lá nessa tela de títulos, eu tenho já agora ele marcado como liquidado, então eu sei que esse título já liquidou as ocorrências de liquidação e confirmação. E aí, se a gente for aqui nessa aba principal do título, ó, ele já mostra para mim o quanto a receber gerado. Ó. Já dá o número do quanto a receber e quem que ele gerou. Então, se eu clicar no link button aqui, eu posso ver o que ele fez, tá? Então, ele mostrou a liquidação efetiva daquele processo, tá? E aí, a gente encerra um ciclo. Então, eu fiz uma configuração de layout, fiz uma seleção de títulos, fiz a geração da remessa do arquivo que vai ser enviado para a banca e fiz o retorno, que é a liquidação efetiva do processo, tá? E a gente encerra um ciclo do contas a receber, tá? Bem, o que eu não falei para vocês aqui, ó? Deixa eu fechar essas telas, senão eu vou me perder já já. Na mesma ordem das telas, a gente tem uma tela de títulos, que é que eu entrei agora há pouco aí e mostrei os títulos gerados para vocês, tá? Então, ele tem lá algumas informações, número de documento, tem uma série de coisas aqui, arquivo que processou, que ele gerou, as ocorrências que foram feitas. Mas tem um cara legal aqui que é o de impressão de boleto. Então, eu posso daqui já solicitar a minha impressão de boleto, tá? Então, o boleto aparece aqui, ó, aquele demonstrativo que eu cliquei alguns caracteres lá. Eu cliquei alguns caracteres estranhos lá, ele ficou aparecendo aqui, tá? E aí, o boleto tá pronto para uso, tá? Sem precisar fazer nenhuma configuração, é só sair usando, tá? Existem duas outras formas também de botões aqui que você pode usar. Um é boleto por e-mail, que você pode clicar, ele vai pegar esse boleto e enviar para o e-mail do cliente, tá? É um envio simples, ele vai colocar simplesmente um assunto padrão e vai colocar o e-mail, o boleto anexado ao e-mail, tá? E tem um terceiro que é o boleto em PDF, que é aquele que eu falei que lá na carteira, eu vou tirar isso para vocês verem, eu tenho um diretório de boleto, tá? Vou botar para ele aqui. Então, tenho vários boletos gerados aqui, ó, tem um gerado no dia, último gerado dia 27, tá? Eu vou clicar aqui nesse boleto em PDF. E o que ele faz? Ele pega esse boleto e gera aqui, ó, gerado agora dia 29. Então, um boletim em PDF aqui que vocês podem fazer uso dele, tá? Podem pegar esse cara e colocar em algum sistema, ou simplesmente enviar para o cliente, ou anexar em qualquer outro lugar. E a forma que ele gera esse nome aqui é uma forma dinâmica, tá? Ele não gera aleatoriamente esses números. Então, no nosso release é bom dar uma olhada, porque ele mostra direitinho como ele faz, tá? Ele coloca o número do objeto, de origem, se é um adiantamento, se é uma nota, se é um lançamento contábil, qual que é o número dele, qual que é o número da parcela, né? Mas tem mais alguns detalhes quando entra em multifilial também, mas é bom dar uma olhada nesse manualzinho. É mais para vocês saberem que dá para recuperar esse código dinamicamente, tá? E aí vocês podem falar assim, mas eu não quero imprimir um a um, eu quero imprimir boletos em batelada. Aí você pode entrar aqui em impressão de boletos, você vai selecionar aqui alguns filtros, pode pôr filtro por lote, por vencimento e tudo mais. Tem pouca coisa aqui, tem diversas linhas lá, e aí os mesmos 3 botões você tem aqui. Você pode imprimir, e aí pode ter a opção de enviar direto para a impressora padrão, ou pode enviar por e-mail, aí cada linha será um e-mail, ou pode exportar para PDF, e aí ele vai gerar todos os que estão na lista aqui, lá no diretório de boleto.
Ok. Vamos lá. Vamos seguindo. Teve uma pergunta aqui do Luiz. Ele pergunta se o boleto é referente aos 3 lançamentos que eu fiz. Na realidade, não, viu, Luiz? Os 3 lançamentos que eu fiz são os últimos títulos aqui, que não foram nem 3, acho que tinha um marcado a mais, ele saiu 4 lá, ó. Mas eu posso pesquisar por ele, ó. Se eu pegar o número do lote aqui, eu vou na impressão de boleto, posso filtrar, opa, posso filtrar somente aquele lote. E aí eu poderia fazer a impressão referente àqueles que foram gerados, tá? Simples assim. Muito bem. Falei bastante do contas a receber, eu vou falar um pouquinho do contas a pagar, tá? Eu falo um pouquinho porque eu vou falar só do que é diferente. Porque o contas a pagar, ele é igualzinho, o processo operacional é igualzinho do contas a receber, tá? Então eu tenho as minhas carteiras aqui também. E no pagar o pessoal não entende muito bem carteira, porque na verdade não existe carteira a pagar, né? É layout, né? Mas a gente reuniu tudo na mesma entidade, tá? Então eu tenho uma carteira aqui. Eu tenho dados de pesquisa também, que eu posso pesquisar lá pelo vencimento, que é o que o pessoal mais utiliza. E aí, quando eu dar um selecionar, ele vai aparecer aqui todos os títulos que eu tenho pendente aí para geração de pagamento. Mesma coisa, vai aparecer notas de entrada, vão aparecer, deixa eu ver se eu tenho mais aqui, lançamentos contábeis, e eu não sei se eu tenho adiantamento. Acho que eu não tenho nenhum adiantamento aqui, mas ele também apareceria adiantamento feito a PN, tá? Feito ao fornecedor. E aí, as mesmas informações que eu tenho lá no receber, eu também tenho aqui no pagar. A diferença está aqui, ó. Quando eu vou no contas a pagar, eu tenho uma aba de modalidades, tá? Então eu preciso dizer como que eu vou pagar esse título, como eu vou pagar essa parcela de nota. E aí você tem as diferentes modalidades que o banco pode oferecer. Então, quando você faz, por exemplo, uma transferência, um DOC, um TED, que usam contas bancárias, ele vai usar a conta bancária que está aqui. Você pode selecionar. Tem até uma pesquisa formatada que te ajuda a fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui com... Eu tenho um cara com conta. Tá? Então, ele vai acessar as contas bancárias que estão lá no cadastro do fornecedor, padrão do SAP. E aí você pode escolher que conta que você quer mandar para aquele fornecedor. Ele já coloca aqui a conta que é padrão, para te ajudar para você ter que digitar menos. Tá? E uma outra coisa que ele faz, quando você gera algum documento, um título, ele já também traz a modalidade que você usou anteriormente. Então, se você sempre paga aquele fornecedor como um DOC, por exemplo, ele já coloca que é DOC, já coloca que você usou aquela conta, né, que é a conta padrão, e aí você só tem o trabalho de marcar o título e mandar gerar. Tá? Se for uma modalidade como concessionária, por exemplo, você precisa colocar aqui o código de barras, que é aquele código de 4 blocos de 12 dígitos, que vem geralmente nas contas de água, luz, telefone, tá? E alguns impostos também, né? Pagamento de imposto com código de barra também é no mesmo formato. E no caso de Bradesco e Itaú, se não me falha a memória, quando você manda como concessionário um pagamento de imposto, ele aceita normal, porque é a mesma modalidade, tá? Bem, se for um pagamento de boleto, tá? Estou pagando um boleto Itaú ou boleto outros bancos dentro do Itaú. Você precisa colocar o código de barras, que tem que ser aquele lido por um scanner, tá? E aí a gente só fala para que o scanner, no final da digitação, ele invoque um tab e não um enter, porque se ele colocar um enter, ele vai acionar o botão de selecionar aqui, que ele está no padrão de default do próprio SAP. Ou ele pode digitar a linha digitável, tá? Que é aquele bloco de números que vem logo em cima do boleto. Ele não precisa pôr os dois números. Se ele colocar o código de barra, não precisa pôr linha digitável. Se ele pôr a linha digitável, não precisa pôr o código de barra. Por quê? Porque o sistema, na hora de gerar o título, ele de um gera o outro, tá? Ele sabe como converter, ele converte de um no outro. E o outro que temos aqui é pagamento de imposto, sem código de barras, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui de DARF. Aqui no início da linha, botão direito, eu preciso identificar
os campos de impostos. Precisa digitar aqueles campos que são referentes a DARF, tá? Essa informação, ela é sensível ao imposto. Então, se eu mudar aqui e colocar, por exemplo, IPVA, você vai ver que aqueles dados lá, eles mudam completamente, tá? Então, pelo imposto, ele vai mudando o que você precisa digitar, tá? E a última informação que você precisa colocar também, que é importante aqui, é essa data de pagamento, tá vendo? É essa data aqui que é a data que o banco vai agendar o pagamento. Então, no meu caso aqui, ele já preencheu com a mesma data de vencimento, tá vendo? Ele preencheu tudo com a mesma data de vencimento. Ele já me ajudou preenchendo a data de vencimento. Isso porque tem um parâmetro aqui na carteira que controla isso. Eu vou até desligar para vocês verem. Ó, usa a data de vencimento para pagamento. Vou atualizar aqui e vou mandar selecionar novamente. Ó. Aí a data de vencimento vem vazia. Quem que usa muito isso? Quem geralmente vai lá e faz pagamento da semana toda, o pagamento dos próximos 15 dias, ele já agenda tudo para pagar, né? Já deixa tudo sincronizado no banco, o banco vai pagando e vai devolvendo os retornos para ele naquelas datas lá. Mas se o cara faz pagamento do dia, o pagamento do dia seguinte, ele pode vir aqui e controlar por aqui, né? Ele pode colocar lá, vou colocar dia 30, que é amanhã, vou dar um selecionar, e aí ele coloca a data de pagamento igual ao que eu selecionei aqui, tá? E colocou a data de pagamento toda preenchida para mim. Também para reduzir a digitação de usuários, não precisa ficar digitando coisas aqui que podem ser preenchidas automaticamente. Feito isso, é o mesmo sistema do receber. Seleciono, posso calcular, gero o título, tá? Uma vez gerado o título, aí eu tenho lá no cadastro do lote, a tela igualzinha do contas a receber, tá? Eu posso gerar a remessa, eu gero a remessa e aí eu gero o arquivo igual do receber, igualzinho, sem diferenças. E por último eu tenho o retorno daquilo que o banco liquidou, que ele pagou, né? E aí volta para a carteira, tem a lista de carteiras aqui, aponto para o diretório e mando processar, mesma coisa do receber. Então, o que muda muito agressivamente em relação ao receber é na hora de selecionar títulos, porque você precisa ter as modalidades de pagamento lá setadas, tá? Bem, pessoal, eu quis passar para vocês aqui um procedimento de operação básico do Bank para vocês terem uma ideia de como o sistema trabalha e como o sistema funciona, tá? Existem muitas outras coisas mais avançadas aí que podem ser utilizadas também. Mas como o nosso webinar aí tem um tempo limitado, não dá para a gente falar muito. Então eu queria aí deixar agora aí um tempinho para vocês aí fazerem suas perguntas aí, suas questões aí, suas dúvidas do processo, tá? Se quiserem mandar pelo bate-papo aí, eu vou respondendo vocês, tá? Vamos lá, pessoal, não fiquem com medo de perguntar, não. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, perguntando como que eu renegocio um título. Marcelo, é o seguinte, a gente tem uma tela aqui de manutenção de títulos, tá? Que você pode fazer alguns tipos de renegociações. Tem até uns parâmetros que controlam algumas coisas que vocês podem fazer. Então, eu vou dar um breve exemplo aqui. Você pode selecionar um título, por exemplo, e falar que você quer fazer uma prorrogação de vencimento. Aí você quer colocar esse título 20 dias para frente, tá? E aí ele vai gerar uma alteração no vencimento do título. Ele já vai preparar esse título com a ocorrência de alteração de vencimento para poder enviar para o banco. Você gera um lote com essa alteração e manda para o banco, que é o banco que altera, tá? Uma vez alterado o vencimento, no retorno, o banco retorna dizendo, ó, alteração com sucesso. E aí, você pode, pela carteira, controlar se você quer que altere ou não a data de vencimento da nota e do lançamento contábil. Simplesmente marcando ou desmarcando esse parâmetro. Então, se você marcar ele altera, na volta ele altera a data de vencimento da nota. Tá?
E se você desmarcar, você não altera. Por que alterar ou não? Porque tem um cliente que quer manter a data original da nota, não quer mexer. E tem cliente que quer que a data fique alterada também e fique condizente com aquilo que foi feito, tá? Você também pode gerar um desconto, tá? Pode colocar aqui um desconto em valor ou um desconto em percentual para esse cara. E aí, nesse quesito, ele vai gerar um título novo, com valor novo já descontado. E aí ele vai gerar uma ocorrência de baixa, para baixar o antigo, e uma ocorrência de inclusão, para incluir o novo já com o valor correto. E um terceiro aqui, que seria de parcelamento. Esse é interessante, porque é o seguinte: você fez uma nota fiscal no SAP com um pagamento a 30 dias de R$10.000. Aí, quando estava próximo de vencer, o seu cliente ligou e falou: olha, não consigo pagar esses R$10.000. Você consegue dividir para mim em duas? Consigo. Você vem aqui, coloca que você quer dividir em duas, e você fala assim, ó, uma vencendo daqui 5 dias e a outra vencendo daqui 20 dias, ponto e vírgula, 20 dias, tá? E aí, ele vai gerar duas novas parcelas. E o que ele vai fazer? A antiga de 10 mil, ele vai gerar uma ocorrência de baixa, e as novas, uma ocorrência de inclusão, tá? Você manda tudo isso para o banco para ter registrado. E o terceiro de cancelamento, que é você simplesmente gerar uma ocorrência de baixa para retirar aquele título do sistema do banco, tá? Esse processo de manutenção de título só funciona para contas a receber, não tem contas a pagar. E a gente ainda está estudando como implementar nesse processo a questão de juros, principalmente quando fizer prorrogação ou quando fizer parcelamento. A gente ainda está estudando como fazer isso, porque no caso do parcelamento, ele dividia a parcela, mas na realidade eu não dividi os 10 mil do SAP, porque eu não posso mexer na parcela do SAP. Os 10 mil continuam lá. A diferença é que na volta, nos retornos, quando fizer as liquidações, eles vêm fazendo baixa parcial desse processo, tá? Até liquidar a nota totalmente. E eu só consigo parcelar a parcela da nota. Já ocorreu uma pergunta assim: ah, meu cliente fez uma nota em 2 parcelas, ele queria que fosse em 3. Eu não consigo dividir a nota em 3. Eu divido a parcela. Eu posso dividir as duas em 2, que viram 4 parcelas, entendeu? Beleza. Alguém identificado como administrador pergunta se tem pagamentos via DDA. Sim, existem pagamentos via DDA, tá? A forma que eu digo que que eu acho que é a mais interessante que é feita é assim: na carteira, vou pegar uma carteira a pagar aqui, que eu acho que já está habilitado o botão. Mas na carteira eu tenho aqui. Na carteira tem um flag aqui chamado habilitar DDA, tá? Então vamos imaginar que o seu cliente foi no banco, viu a lista de boletos que tem no DDA e falou assim: você, banco, pode pagar esses boletos que estão vencendo hoje, que eu reconheço eles. O banco vai pagar, vai processar a liquidação e vai devolver um retorno de liquidação, tá? Quando esse flag estiver habilitado, no retorno, quando você for processar retorno, a tela vai entender que pode ter título dentro do arquivo que ela não sabe quem é. E aí, a própria tela de retorno vai tentar identificar sozinha. Ela vai olhar para o CNPJ da empresa, para o valor e para a data de vencimento. Show! Achei uma nota fiscal. Ele achou essa nota, ele já vai aparecer na aba Identificados. E aí, quando você mandar processar, ele vai gerar o título no Bank para ter o registro e vai fazer a liquidação do boleto também, tá? Isso faz sozinho. Mas, vou adiantando, é muito engraçado porque muita gente pergunta sobre DDA e quase ninguém usa. É muito pouca gente que usa DDA, tá? Mas é isso aí. Existe uma outra forma também de fazer, recuperando um arquivo, fazendo o processinho de envio e retorno, mas é um pouquinho mais complexo, mas também dá, tá? O Marcelo pergunta assim: mas se eu tiver o título em uma parcela e quiser fazer em duas, posso também? Sim, no processo de manutenção, sim. Se você tiver uma parcela e quiser transformar ela em duas, pode. O que não consegue é fazer aquilo que eu falei, de você ter uma nota com 2 parcelas e falar que você quer 3. Aí não vai rolar porque você só consegue compartilhar as parcelas, tá?
O administrador... e o Marcelo também pergunta, funciona em HANA? Sim, pessoal, também funciona em HANA. Funciona em HANA, 64 bits, funciona em ambiente CCC, funciona naquele Browser X, que acho que muita gente não está mais utilizando, mas ele também estava funcionando no Browser X, então a gente acompanhou aí todas as evoluções do SAP para que ele funcione também nas versões que tem, tá? No caso de ambiente multifilial, no caso de HANA, o sistema é híbrido, então você não precisa fazer nada, é instalar e ele sabe em que ambiente que ele está e ele vai entrar sozinho funcionando, tá? No caso, para instalar num CCC, tem CCC que exige um instalador específico, e tem CCC que não exige, eu ainda não consegui entender por que isso, mas a gente tem os dois, você pode utilizar um dos dois para fazer essa instalação, tá? Não tem problema. E agora, não sei se todos sabem, mas recentemente nós também certificamos o produto junto à SAP, então ele também é um produto certificado, tá? O administrador pergunta aqui, fala que também está com 9 clientes DDA, ótimo. Vamos para esses clientes aí, não tem problema. Se você quiser depois fazer um bate-papo mais específico sobre DDA, a gente pode falar sobre DDA. Eu tento até montar um exemplo, criar um arquivinho de DDA e mostrar ele funcionando efetivamente, tá? Beleza, pessoal. E aí, se alguém quiser fazer um bate-papo um pouquinho mais aprofundado sobre alguma coisa, até a pessoa que está identificada como administradora aí, quiser fazer um bate-papo mais alongado aí, manda um e-mail para o Felipe, por favor, que é do comercial, e aí o Felipe coordena isso, ele me aciona aqui e a gente marca um segundo bate-papo, tá ok? Acho que as dúvidas que estavam aqui no bate-papo foram sanadas, tá? Bem, pessoal, se ninguém tiver mais dúvida aí, nenhum trauma, nenhum ressentimento, eu acho que é isso aí, tá? Eu quis aqui passar uma ideia rápida do que é o nosso sistema, para que vocês entendam, é importante isso. E aí, se quiserem fazer um bate-papo melhor aí de cada uma das funcionalidades, a gente pode marcar um segundo bate-papo, tá? No YouTube também tem uns vídeos de apresentação que nós fizemos, tanto para o conta receber quanto para o conta a pagar, que podem também, eu acho até que ele está mais rico do que o que a gente apresentou nesse webinar, tá? Ele está mais detalhado, então também dá um pouquinho mais de profundidade para vocês. Ok? No mais, é isso aí. Eu agradeço aí a participação de todos e tenham um bom dia e um bom restinho de semana, hein? Tudo de bom para todos.